Olá pessoal, aqui é Ana Carolina Torquato, eu sou professora e criadora do projeto de leitura em inglês A Book a Month, e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco sobre o contexto histórico das obras da Jane Austen. A Jane Austen escreveu suas obras no finalzinho do século XVIII e início do século XIX, ou seja, no final da Era Georgiana e no início do período da Regência. Esse foi um período de muitas transformações culturais, artísticas e políticas, e é exatamente esses temas que eu vou abordar nesse vídeo. Então vem comigo. Quem já leu alguma obra da Jane Austen vai reconhecer o período da regência, ou The Regency Period, como é comumente referido em suas obras. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o contexto social e histórico que envolveu o período da regência britânica e como isso tem efeito e consequência nas obras da Jane Austen. Quando pensamos na obra da Jane Austen, quase que automaticamente pensamos em imagens como essas que vocês veem na tela de vocês agora. Ou seja, contextos ocupados por mulheres majoritariamente, a gente olha para a vida delas, a gente está dentro da cabeça delas, a gente vê o que elas fazem, o que elas pensam e o que elas desejam fazer. Mas além disso, as obras da Jane Austen trazem muitas informações que são extremamente relevantes para a gente poder entender um pouco mais sobre como funciona o contexto histórico da época da regência. Então vamos lá, o que é o período da regência britânica? A gente já sabe que muitas vezes os períodos históricos são referidos com o nome de quem está reinando na época na Inglaterra. Por exemplo, o período elizabetano, ou o período vitoriano, e também o período georgiano, que é do King George. E a gente começa exatamente a partir do reinado do King George III, ou Rei Jorge III. O rei Jorge III teve um reinado bastante longo, mas bastante conturbado também por questões problemáticas com saúde, principalmente em relação à sua saúde mental. E foi exatamente por conta de problemas referentes à sua saúde mental que o rei foi afastado do cargo em 1811, após ter sofrido vários episódios de instabilidade emocional e psíquica que foram o tornando aos poucos inapto para o trabalho de rei. Por conta disso, em 1811, o rei Jorge III foi afastado do cargo e foi substituído pelo seu filho George, o Prince of Wales, ou Príncipe de Gales. Mas meu Deus, Ana, eu achava que o Príncipe de Gales era na verdade o Charles, Prince of Wales, filho da Elizabeth II ou a Highlander? Bom, sim e não. Na verdade, esse é um título real que tem mais a ver com a relação de parentesco entre o príncipe em questão e o monarca reinando do que qualquer outra coisa. Então, após o afastamento do seu pai do reinado, o príncipe de Gales passou a exercer a função de príncipe regente. Essa função durou entre 1811 e 1820. E formalmente é esse período de 1811 e 1820 que a gente denomina de The Regency Era. Mas informalmente esse tempo se estende um pouquinho dentro do período, justamente para poder incorporar algumas das tradições sociais, da moda e de outras coisas que fazem parte do período. E em 1820, com a morte do rei Jorge III, é que o príncipe regente passa a ser referido como o George IV, ou o Jorge IV. O reinado do George IV ele é um tema muito interessante para a história cultural do Reino Unido e ele é um tema amplo que deve ser trabalhado por si só, então eu vou deixar isso para um outro momento. Seu reinado durou mais ou menos até 1830, que foi quando ele faleceu, e foi sucedido pelo reinado da rainha Victoria, que teve um dos períodos de reinado mais bem-sucedidos da história da Inglaterra. Mas voltando para a obra da Jane Austen, eu quero mostrar para vocês como que funciona isso na prática. O que o Regency Period tem a ver com as relações sociais, com os costumes, com a moda e com toda a história e contexto em que ela está descrevendo nos seus livros. Um dos aspectos mais interessantes para mim na obra da Jane Austen é exatamente como que ela retrata essa época de bailes e eventos sociais nos seus livros. Apesar de o tema parecer normalmente acompanhado de ironia e sátira, esse é um tema extremamente importante para a obra da Jane Austen. A época de bailes e eventos sociais, ou do season, ou até mesmo the ball season, como vocês vão encontrar muitas vezes no original em inglês, acontecia geralmente com maior intensidade entre os meses da primavera, ou seja, de março a junho. E os destinos preferidos para esses bailes e esses eventos sociais eram principalmente grandes cidades como Londres e Bath. É, portanto, durante esse período que essas cidades acolhiam grande parte da alta sociedade da época. E os motivos que movem todas essas pessoas da nobreza britânica a começarem a habitar essas grandes cidades ao mesmo tempo
ficam muito claras e são comentadas com bastante ironia e sátira na obra da Jane Austen. O objetivo principal, com certeza, é fazer alianças políticas, também socializar, encontrar casamentos para os seus filhos e, se você não tem muita grana na época, tentar encontrar alguma maneira de fazer a sua mobilidade social, or to move up in society. Uma das atividades mais interessantes é, com certeza, o baile. E com certeza a Jane Austen adorava a ideia dos bailes como sendo um cenário perfeito para colocar as ações dos seus personagens. Não é à toa que o narrador de Pride and Prejudice comenta: "Nothing could be more delightful. To be fond of dancing was a certain step towards falling in love." Ou seja, se você dança, maiores são suas chances de encontrar o amor da sua vida. Além dos eventos formais oferecidos para esse tipo de socialização, era possível também fazer alguns passeios ao ar livre, como por exemplo no St. James's Park. O teatro também era um dos lugares mais visitados durante essa época. Mas, ao contrário de como é a nossa experiência de ir ao teatro hoje em dia, ir ao teatro na época da Jane Austen era quase como se fosse uma extensão dos eventos sociais, dos bailes, dos passeios e etc. Os bilhetes de teatro raramente eram vendidos separadamente, normalmente as pessoas compravam pela estação ou pela temporada. Então isso quer dizer que muitos dos programas se repetiam durante os meses e durante as semanas, e quando as pessoas iam até o teatro, elas já mais ou menos que sabiam o que iriam ver. Por isso, o tempo deveria ser bem aproveitado para socializar. Isso quer dizer que na prática, a experiência de ir até o teatro para ver um espetáculo era muito diferente da nossa na contemporaneidade. As pessoas geralmente iam ao teatro para conversar, socializar, para observar os outros à sua volta e também para ser observada ou observado. Todo evento importante necessita de algum tipo de preparação, e para um evento dessa magnitude, que teria tanto impacto na vida das pessoas, a preparação deveria começar cedo. E por cedo, eu não quero dizer 5 horas da manhã, mas desde os anos iniciais de uma pessoa, normalmente ainda na infância. Nos seus livros, a Jane Austen comenta muito sobre o processo de formação de suas personagens, porque isso é realmente importante na vida de uma mulher. As mulheres preparam-se a vida inteira para o casamento. É claro que esses padrões mudaram muito desde o século XVIII e XIX para cá, mas essas são algumas preparações que são muito interessantes de serem comentadas porque elas aparecem com bastante frequência nas obras da Jane Austen. Alguns dos aspectos principais da formação de uma mulher accomplished, ou talvez prendada, tem bastante a ver com uma formação artística e cultural, seja a dança, a pintura, as artes e outros tipos de interesses que possam ser vistos como um prazer social. As obras da autora olham bastante criticamente para esses tipos de costumes sociais de preparação da mulher para o casamento. Se vocês se lembram, em Pride and Prejudice, a personagem principal, Elizabeth Bennet, menciona em algumas ocasiões a sua relutância em ser uma mulher accomplished para os olhos e para o bel prazer do olhar masculino. Em uma conversa com Mr. Darcy sobre a essência das mulheres consideradas habilidosas ou talvez capacitadas nesses moldes estabelecidos, Elizabeth rebate o comentário de Darcy com uma provocação. O personagem, em momentos anteriores, teria afirmado que, além de toda a capacidade artística esperada da jovem comum, da jovem capacitada e habilidosa, a verdadeira mulher accomplished seria aquela que dedica o seu tempo não somente às atividades artísticas, mas também às atividades intelectuais, como a leitura. E é claro que a gente entende, conhecendo esses personagens, que eles na verdade estão flertando. E o Darcy só falou isso porque a Elizabeth Bennet teria sido reprovada pelas outras mulheres que estão com ela no mesmo ambiente por gostar muito de ler e não se dedicar a atividades sociais como jogar cartas. Mas, depois dessa conversa com Darcy, a Elizabeth responde dizendo: "I am no longer surprised at your knowing only 6 accomplished women. I rather wonder now at your knowing any." E o que ela está querendo dizer com isso não é necessariamente uma ideia desfavorável sobre as qualidades das mulheres de seu círculo social, mas é de fato uma expressão de contrariedade às exigências impostas sobre as mulheres como forma de essas serem bem vistas dentro dos padrões masculinos estabelecidos na época.
Se você gostou desse vídeo, então deixa seu comentário pra gente. E lembre-se de que o mês de agosto é o mês de Jane Austen no Book Month. Se você quer ler ela no original, agora é a hora.